Nesta quarta-feira, o plenário analisou a proposta dos deputados Samuel Malafaia e Jorge Pisciani, que cria o programa Empresa Amiga da Saúde no Estado. O objetivo do texto é incentivar empresas privadas a promover melhorias nas unidades de saúde da rede pública, como obras de reforma, conservação e até doação de medicamentos. Já tem casos, eu fiz esse mesmo projeto para a educação e para a segurança, já tem casos de efetivas ajudas. Tem casos muito importantes na educação e agora na saúde também vai ser possível. Por exemplo, até uma igreja que mora perto, que está estabelecida perto de um hospital, pode verificar uma dificuldade que para uma igreja às vezes não é um bicho de 7 cabeças, comprar um ar-condicionado ou reformar alguma coisa ou doar 10 camas, que em vez do camarada tá dormindo lá no chão. Isso é fácil e eu acho que aos poucos as pessoas vão compreender que o Estado tem suas obrigações, mas que a gente às vezes pode agilizar mais para fazer o bem. Os supermercados do Estado podem ser proibidos de cobrar preços diferentes das bebidas geladas ou em temperatura ambiente. O projeto do deputado Paulo Ramos foi aprovado e segue para análise do governador. É uma forma, vamos dizer, de fazer com que o consumidor seja respeitado por essa rede. É claro que houve uma emenda que diminuiu a penalidade. Mas o espírito da lei não é penalizar, é fazer com que o consumidor seja respeitado. O ideal seria que o preço fosse o mesmo, independente de lei. Mas a sanha do lucro, a ganância, faz com que as principais redes de supermercado já tenham um lucro fabuloso, que essas redes penalizem o consumidor, cobrando a bebida gelada por um preço muito maior do que a bebida natural. As multas de trânsito devem ser comunicadas ao infrator em 30 dias no máximo. É o que determina o projeto do deputado Carlos Mink, que adapta o Estado do Rio a uma regra estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro. A proposta aprovada segue para sanção ou veto do governador. O que acontece hoje? O sujeito é multado, recebe uma multa em casa 3, 4 anos depois. Aí não pode nem se defender. Não tem testemunha, não tem foto, não sabe onde é que estava aquele dia. Na era da informática, que tudo é instantâneo, imediato, nada melhor que o infrator seja notificado em um mês para ele poder se defender. Então é um projeto que evita procrastinar e depois quase que extorquir uma pessoa que não vai ter direito de defesa recebendo 3 anos depois. Os casos de acidentes ferroviários de cargas no estado devem ser comunicados ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e também à Agência Nacional de Transportes Terrestres. A proposta do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho foi aprovada em segunda discussão e vai ser analisada pelo governador. E as multas de trânsito registradas por equipamentos eletrônicos fora do prazo de validade podem ser anuladas. É o que sugere a proposta do deputado Aramis Brito, que foi aprovada em segunda discussão e agora segue para análise do governador. Veículos de transporte público intermunicipal com sistema de acesso para cadeirantes devem ter fixado em local visível o certificado de capacitação do condutor para operar o equipamento. O texto do deputado Iranildo Campos prevê o prazo de 2 meses para adaptação à nova regra. A proposta aprovada vai para sanção ou veto do governador. O transporte de barcas pode passar a oferecer uma tarifa social no valor de R$ 5,90 no trajeto Charitas-Praça 15. Atualmente só é oferecida a linha seletiva por R$ 16,90. A proposta do deputado Flávio Serafini diz ainda que os trajetos atendidos por linhas sociais não podem ter capacidade menor do que os atendidos pelas seletivas. O projeto ainda retorna para mais uma votação em plenário. Isso faz com que dezenas de milhares de pessoas que são da região oceânica, de Charitas, de São Francisco, e que têm uma proximidade maior com a estação de embarques de Charitas, para se deslocar ao Rio, ou paguem R$ 33 por dia, ou tenham que ir até o centro da cidade e perder quase o dobro do tempo. O que a gente pretende com esse projeto é que haja também uma linha em Charitas com valor social, ou seja, de R$ 5,90, que é o que a maior parte da população paga, e aquela estação assim possa de fato cumprir um papel de escoamento, para que toda a população da região oceânica e de toda a região próxima à estação possa ir para o Rio de Janeiro com mais conforto, sem engarrafar a cidade, sem preferir priorizar o ônibus
do que a barca, que é a mais rápida, mais limpa e mais eficiente. Pode ser implantado no estado do Rio o sistema de logística reversa de embalagens. O projeto do deputado Carlos Mink vai adequar a legislação estadual ao acordo setorial nacional que trata deste tema. De acordo com o texto, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem garantir a reciclagem das embalagens dos produtos vendidos, em parceria com as cooperativas e associações de catadores. As empresas também devem promover campanhas para a conscientização dos consumidores. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Foi aprovada em 2010, eu ainda era ministro, uma lei nacional de logística reversa. Esse nome complicado quer dizer trazer de volta para a produção as embalagens, os pneus, os computadores velhos, para não ser disposto como lixo, que vai contaminar a água e entupir os aterros. Essa lei nacional repetiu para acordos setoriais, que foram feitos 5 anos depois, em 2015. Só que esses acordos são frouxos, não têm metas muito claras e não estão regionalizados. Então, o que essa lei diz? Que este acordo da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que tenha metas regionais, envolvendo as empresas, as prefeituras, para realmente, inclusive, coletar esse material e entregar para as cooperativas, ou no caso de resíduos mais complexos, como computadores, para as fábricas. E o sensor de presença pode passar a ser item obrigatório nos veículos fabricados no Rio. O projeto do deputado Zaqueu Teixeira busca evitar os casos de crianças presas dentro dos automóveis. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Nós já tivemos casos lamentáveis de crianças que o pai saiu do carro e a criança ficou dentro do carro. Com o sensor de presença, esse sensor, tendo alguém dentro do carro que se movimente, vai fazer com que o carro dispare o alarme sonoro e, com isso, as pessoas serão alertadas que ali dentro tem alguém que está presa e não consegue sair. No expediente final, os deputados Dr. Julianelli e Valdec Carneiro criticaram a falta de planejamento da intervenção federal na segurança pública do Rio. Mostrou claro que intervieram na segunda unidade da federação sem qualquer planejamento prévio. E isso, na minha maneira de entender, é um grande absurdo e coloca o Estado do Rio dando um salto no escuro e, pior ainda, prejudicando toda a população e levando o Exército Brasileiro e as Forças Armadas para uma aventura que não se sabe onde vai acabar. Se combater a violência se desse através de operações militares em comunidades populares, o Rio de Janeiro já deveria ter eliminado a violência há muito tempo do nosso território, que é só isso que a gente faz há pelo menos 3 décadas. O Rio deveria estar exportando expertise no combate à violência, de tanto que nós só fazemos isso. E os resultados são muito insignificantes, o que quer dizer que é preciso combater o crime, sim, mas não dessa forma fundamentalmente. É preciso atuar com planejamento, com inteligência, com investigação, e tudo isso combinado com políticas sociais robustas, que ampliem direitos, promovam cidadania incluam os mais pobres. O deputado Osório pediu apoio dos parlamentares para aprovar o decreto legislativo que suspende o aumento do bilhete único do Estado. O reajuste de 7% concedido pelo governador, que aumenta o bilhete único de R$ 8,00 para R$ 8,55, e o teto de utilização, que passa de quem ganha até R$ 3.000 para R$ 3.200, não encontra nenhuma justificativa. A inflação do período foi menos de 3%, foi 2,52%. Não existe justificativa para onerar a população com um aumento 3 vezes maior do que a inflação. E o pior é que no decreto do governador, ele não explica como que ele chegou a esse índice de quase 7%. Ele simplesmente decreta o aumento. E o deputado Jânio Mendes pediu a antecipação do dia D de vacinação contra a febre amarela na região dos Lagos. Nós temos uma previsão do dia D, dia 3 de março, porém a necessidade faz com que tenhamos essa antecipação. A Secretaria de Saúde, o secretário de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, se colocou à disposição e agora é
a população aderir nessa mobilização e, principalmente, né, trabalhar pela preservação dos macacos. Eles são a grande proteção do gênero humano nesses dias de febre amarela. Não é o macaco que transmite o vírus da febre amarela. O vetor é o mosquito. O macaco trabalha na proteção humana.